A história do Manchester é curiosa, né? Porque ano sim, ano não, aparece sempre algum tema relacionado a fair play financeiro, é Manchester City. Ou é Manchester City ou é PSG, ou quando não é os dois. Então, dessa vez o Manchester voltou, mas assim, para ser bem prático, o tema não é novidade, né? A UEFA já tentou sancionar o clube outras 2 vezes, praticamente pelos mesmos assuntos. Acho que a grande novidade aqui é muito menos o assunto e mais o que motiva a esta discussão, que é uma questão política envolvendo o governo britânico, clubes, uma mudança de regra de relacionamento entre clubes e torcida, enfim, tem todo um ambiente político na Inglaterra que talvez esteja trazendo de volta este tema do Manchester City aqui para o público em geral. A gente vê a Sky Sports, o César, falando sobre possibilidades de punições. Queria que você, se pudesse, nos ajudasse a entender se é exatamente isso, qual mais outras punições você entende que pode. Porque não é uma acusação nova, como você disse, a UEFA já tratava desse assunto, mas agora é a Premier League fazendo acusações gravíssimas pelo que a gente vê. E nas punições possíveis que são faladas são suspensão do clube de jogar partidas, perda de pontos, recomendação para que jogos sejam remarcados, pagamento de algum tipo de multa, cancelamento ou negativa para registrar novos jogadores. Enfim, são várias possibilidades que são citadas pela Sky Sports, veículo internacional, que evidentemente também está cobrindo esse caso. Sem dúvida. Se você pegar o regulamento do Fair Play da UEFA, do Fair Play da Premier, da La Liga, a relação de sanções e multas é gigantesca. Então, assim, você começa desde uma multa até uma advertência, puxão de orelha, até acabar com o clube. É claro que aqui você tem uma relação bem ampla e bem completa sobre todos esses temas. O grosso das questões estão envolvidas muito com uma suposta violação das receitas com partes relacionadas, que tinha uma regra, tinha um limite máximo de receitas que poderiam vir de empresas ligadas ao Grupo City e ao CFD, e isso foi extrapolado para cobrir ali algumas contas de alguns anos. Tem outras 2 violações, uma relacionada aos salários do Roberto Mantini, que é um treinador da época que foi demitido, que tinha uma parte paga em carteira, digamos assim, uma outra parte paga numa conta paralela, e ainda tinha algumas violações em relação a contratações de atletas de base, atletas de categorias menores. A verdade, assim, me parece que de todas essas questões, a UEFA não conseguiu sancionar o City. Eu tenho muita dúvida se a Premier League vai conseguir sancioná-lo na medida em que todo mundo imagina. Vamos lembrar que a última tentativa da UEFA, ela baniu o clube de participar de 2 Champions Leagues, né? E aí ele conseguiu reverter por uma série de fatores. E foi a final. Boa lembrança. Foi a final. Não devia estar jogando e foi a final. Então, assim, sendo bem pragmático, eu imagino que haverá algum tipo de sanção, mas assim, numa escala de 0 a 10, uma sanção nota 3. Proíbe uma janela de contratação, reduz a quantidade de atletas inscritos, para dizer que está fazendo alguma coisa. Por quê? Porque o governo inglês, desde a ideia da Superliga, ele entrou forte no futebol britânico, né, de alguma forma, tentando criar regras para controlar o futebol local. Uma dessas regras é ter ali um grupo independente que avalie os clubes, que crie um modelo de fair play financeiro mais duro, enfim, que evite dinheiro fora do sistema, que dê mais poder para o torcedor. Então, esta ação da Premier League, ela me parece muito mais uma tentativa de mostrar para o governo e para o público em geral que ela atua, que ela é firme, que ela controla o futebol, do que necessariamente alguma coisa que foi programada e foi um resultado de uma avaliação de tanto tempo de monitoramento. Afinal, nós estamos falando de 9 anos de eventuais problemas. Não é possível que só agora vão ter algum motivo para sancionar o Manchester City. Ainda mais com o Newcastle ali, um quase irmão, um primo, ganhando espaço do ponto de vista esportivo. Enfim, acho que aqui a gente tem sempre um tema importante, mas a minha sensação é de que a sanção vai ser bem menos dramática do que todo mundo supõe nessa primeira notícia. Talvez mais do ponto de vista financeiro. Diga, PVC, perdão. Existe alguma... A gente está falando você tocou no ponto da Superliga, a Juventus era um clube ligado
ao sede da Superliga junto com o Real Madrid e Barcelona. Você vê alguma relação política nessas a Juventus perdeu 15 pontos no campeonato italiano, discute-se se o Manchester City poderia perder pontos do campeonato inglês ou ficar fora da próxima Champions League, e já foi eliminado de uma Champions League que acabou chegando à decisão depois. Tem ou não tem uma ligação política? No caso da Juventus, eu até acredito que tenha, tá, PVC? Porque assim, ela foi sancionada na prática por questões contábeis, né? Questões que deveriam falar apenas em relação aos seus acionistas. Até porque outros clubes italianos, a Inter, o Napoli, por exemplo, tiveram o mesmo problema e acabaram não sendo sancionados. Ela acabou sendo mais duramente sancionada porque ela tinha uma questão contábil e foi a única a ser punida. E a própria Federação Italiana falou que não tinha paralelo, eram outras questões, e não eram as mesmas, e só a Juventus foi sancionada. O caso do City me parece político de outra forma, né? Não relacionado à Superliga, porque eles logo foram embora, logo abandonaram, mas sim político, numa tentativa de evitar que o governo inglês, de fato, consiga colocar em prática toda essa mudança de legislação e controles que eles esperam. Então, nesta escala de 3 que eu falei de uma eventual sanção, pode embutir aí perder uma Champions League. Paciência, né? Pode ser sancionado aí com uma perda de pontos, vai ficar para trás, não vai participar de uma Champions League, vai perder uma janela de transferência, não vai acabar o clube, mas vai ter ali alguma ideia de que foi sancionado e que a Premier League é dura nessas relações. O Razan, só por curiosidade, assim que a Premier League comunicou essa informação em relação ao fair play financeiro, eu só por curiosidade fui levantar, claro que o comunicado fala também dos treinadores, os contratos dos treinadores, os salários dos treinadores, mas fui traçar aqui mais ou menos quanto o City gastou entre 2009 e 2018, que é o período que a Premier League tem investigado nos últimos 4 anos. 1,5 bilhão de euros, ou seja, na cotação atual de reais, 8 bilhões e 300 de reais, ou seja, de fato é um número que foge muito daquilo que é a realidade de qualquer outro clube do futebol europeu. O Mancini, só vale lembrança, porque o Guardiola é o maior técnico do mundo, mas o Mancini foi o técnico que tirou o Manchester City de uma seca de 43 anos sem troféus. O que pode ter embutido a maneira de premiação e tudo mais, ele tinha que ter criado algum mecanismo para remunerar o Mancini depois de um título tão importante. Foi aquele título do gol do Agüero e do Dzeko nos minutos finais da decisão contra o Queen's Park Rangers em 2012. Na Itália se comenta que esse número, essa premiação que ficou fora do salário, é da ordem de 50 milhões de euros. Então, assim, não tinha como pagar dentro do salário, e aí esta é uma das questões que está sendo averiguada ali pela Premier League. O Manchester City se pronunciou no seu site oficial, dizendo que basicamente recebeu com surpresas as alegações, as acusações, diante da vasta cooperação com documentos e tudo mais que tem colaborado com as investigações, e disse que espera que essa comissão independente julgue de forma imparcial, e esperando também que esse assunto fique de uma vez por todas para trás. É o comunicado oficial do Manchester City. Os detalhes dessa acusação você também pode ler no All Sport, reportagem está no ar para você entender um pouco mais desse panorama, desse assunto. Lembrando que o Guardiola lá atrás chegou a se pronunciar falando que não queria colaborar ou estar num clube que tivesse problemas nesse sentido.